Em nossas vidas, passamos por diversas situações. Situações boas, alegres, que enchem o nosso coração de paz e de alegria. Mas também passamos por momentos de angústias e tristezas. Situações que nos tiram o chão e muitas vezes nos fazem desanimar, pensar até em desistir. E isso até mesmo para filhos de Deus, servos valorosos do Senhor, muitas vezes pensam em desistir. E eu quero falar de um grande servo do Senhor. Se é que podemos chamar de grande servo, deve ser pequeno, deve ser humilde, mas esse homem foi grandemente usado nas mãos de Deus. O nome dele é Elias. Elias, um profeta ousado, levantado num tempo em que havia uma grande decadência espiritual no povo de Deus. O povo de Deus já tinha provado de reis maravilhosos, como Davi, um valente guerreiro do Senhor, Salomão, um homem muito sábio, mas agora era governado por Acabe, um rei fraco, chorão, mimado, que tinha uma esposa que era perversa, que servia a deuses, que para cultuá-los ela precisava sacrificar crianças. Era costume na adoração a esses deuses. E Elias é levantado nesse tempo para se posicionar, para voltar na restauração ao culto ao Senhor. Elias, ele, mandado por Deus, ele ora e não vem chuva por 3 anos para aquele povo. E Elias se esconde, Deus manda ele se esconder. Ele se esconde primeiro, Deus o sustenta com corvos, com água de um riacho, e quando isso acaba, ele manda que uma viúva pobre o sustente, e ela o sustenta por todo esse tempo. Mas depois, passados esses 3 anos, Deus manda ele retornar. E quando ele retorna com um objetivo. Objetivo de restaurar a adoração a Deus. Ele manda chamar os 450 profetas de Baal e chama-os para ir ao Monte Carmelo. Lá eles constroem altares e o altar dos profetas de Baal, eles tinham que orar e clamar que Baal acendesse o fogo. E esses profetas passam a manhã inteira, até meio-dia, orando, clamando, cortando seu corpo, gritando, entrando em transe para clamar ao seu Deus. E nada acontece. Eles tiram até sarro deles e diz: olha, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo ou é muito ocupado porque ele é um Deus. Mas quando Elias se posiciona para clamar ao Deus verdadeiro, Elias manda encher de água, encharcar de água o altar. Ele reconstrói o altar que estava destruído. Nem havia mais altar a Deus naquele lugar. E ele reconstrói com as pedras, encharca aquele altar, ora e fogo cai do céu. E toma, queima tudo aquilo e lambe aquela água, seca toda aquela água. Depois disso, Elias vai lá e mata todos aqueles profetas e diz: olha, Deus é o Deus verdadeiro, adorem a Deus. E o povo concorda que Deus é o Deus verdadeiro. Elias ainda tem força para acompanhar Acabe por aproximadamente uns 39 quilômetros. Enquanto Acabe estava indo na sua carruagem, voltando para a cidade, ele vai correndo e ele fala: olha, corra, vai rápido, porque virá chuva. Elias orou e veio a chuva. Ele viu, ele orou por 7 vezes, falou para o seu servo: olhe se está vindo chuva. E o servo fala: olha, eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E era o sinal de que ia chover. Mas agora, quando Jezabel sabe que todos os seus profetas foram mortos por Elias, ela diz que amanhã ela mataria Elias. E Elias, ouvindo aquela palavra, ele tem medo, ele teme, estremece e ele procura fugir. Talvez levado pela experiência que ele já teve com Deus antes, que Deus mandou ele fugir e se esconder, ele pensou: eu devo fugir e me esconder, porque é assim que Deus age, me escondendo quando eu faço uma coisa muito grandiosa. Mas Deus não mandou nada disso para Elias. Ele fugiu. E nós vemos aqui no capítulo 19, 1 Reis 19, a partir do versículo 5, Elias correu, ele fugiu e ele se cansou e ele pediu a Deus a morte.
Ele chegou a entrar no deserto e deixar o seu servo para trás de tão rápido que ele correu. E aqui ele pediu a morte. E logo depois que ele pediu a morte, dizendo que ele não era melhor que os antepassados dele, fala assim no versículo 5. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Deus providenciou comida e bebida para Elias. Ele estava fraco, ele estava angustiado. Talvez até a sua angústia naquele momento fosse devido à sua fraqueza física. Ele tinha se desgastado muito naquele dia. Ele tinha orado, clamado, tinha caído fogo do céu, matado profetas e tantas coisas. E depois ele fugiu. Ele estava exausto. E isso nos faz refletir que Deus está preocupado em restaurar as nossas forças físicas também. Muitos servos do Senhor dedicam tanto tempo na obra do Senhor que eles esquecem de cuidar do seu corpo e da sua alimentação, que eles esquecem de descansar. E por causa do cansaço físico, cansaço mental, do esgotamento, eles pensam em largar o ministério, pensam em abandonar tudo, pensam que não está valendo a pena. E às vezes precisa de um bom prato de comida, uma boa noite de sono e deixar que o Senhor cuide de tudo. Também nós podemos ver aqui a partir do versículo 9, que diz assim, que ali ele entrou numa caverna, né, quando ele viajou até Horebe. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Sabe o que Deus fez com Elias aqui? Deus ouviu Elias. O que você está fazendo aqui? E ele deixou Elias desabafar. Elias falou o que se passava no coração dele. E é tão incrível que Deus ele está disposto a ouvir os seus servos. E quando ele ouve os seus servos, ele dá uma resposta e ele mostra o seu poder. Aqui no versículo 11 ao 13 nós vemos: o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus mostrou todo o seu poder. Elias era um profeta que ele era ousado, que ele gostava de orar e cair fogo, orar e não chover, orar e chover. E ele era muito movido por coisas grandiosas. E Deus mostra todas essas coisas grandiosas, mas ele mostra que ele não está nesse barulho todo. Que nem sempre toda essa barulheira, todo mover é Deus fazendo as coisas. Mas ali quando vê um murmúrio de um vento, ali Deus estava. E Elias, quando ele pergunta de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias vai falar tudo de novo: Senhor, mataram os seus profetas, eu sou o único que sobrou. E o Senhor dá uma resposta para ele a partir do versículo 15 até o versículo 18. Deus fala: vá, unja fulano de tal, unja fulano de tal. E é muito interessante que ele fala assim: unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Elias ficava dizendo: eu sou o único, só tem mais eu. E Deus agora disse: olha, eu estou levantando Eliseu, você não estará mais sozinho. Eu vou levantar uma pessoa que vai andar com você e não vai te largar nem na morte. Olha que maravilhoso. Deus está disposto a ouvir a nosso clamor. Jezabel disse que Elias morreria no dia seguinte. E sabe o que aconteceu? Elias não morreu no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, e nunca morreu. Deus o levou ao céu. Deus ele está disposto a restaurar as nossas forças, a nos dar ânimo e vigor
Só precisamos clamar a Ele. Que Deus te abençoe.